Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também a pessoa precisa de lembrar que é uma aula. E uma aula são muitos minutos. Então as informações, as instruções que são transmitidas são úteis. Isso a pessoa precisa de lembrar assim, que tem muita importância. E também é bem importante assim, porque muitos que já estudaram falam assim nos estudos de evoluído. Tem muita referência de evolução. No caso, por exemplo, quando Jesus veio, o que apresentou evoluído para batizá-lo foi João o Batista. Entre todos aqueles, não tinha outro que tinha qualificação. A evolução precisa de lembrarmos assim na nossa vida diária. Está muito relacionado como a pessoa é. A própria pessoa é que vai fazendo o sistema dela tornar-se evoluída. Então tem muitas coisas assim, né? Aquilo que plantas, hás de colher. Então, por exemplo, a grosseria, a irritabilidade, a brutalidade, a falta de consideração. A pessoa precisa de saber que ela não é evoluída. Quando a pessoa evolui, a primeira coisa que ela percebe é que ela considera os outros. Se está tendo um comportamento de falta de consideração, do marido para a mulher, da mulher para o marido, dos filhos para o pai, do empregado para o empregador, e assim é a vida diária. Aquele que está apresentando um atendimento, se dedica a ele uma falta de consideração, aquele que está dedicando essa falta de consideração não é evoluído. Fica bem fácil assim. Então precisamos lembrar que o nosso trabalho é assim. A pessoa tem que aprender a ver a vida dela. Isso é bem interessante, porque não é por omissão, mas tem que ser por clareza interior. Então, o nosso programa é o Caminho do Paraíso e o nosso tema é a morte. A morte é uma coisa bem interessante, porque assim que nasceu, está sujeito a morrer. Vai passando os dias, está mais próximo da morte. Para muitos pode gastar muitas décadas, mas para outros, a gente sabe assim que é de período em período, um novo morre. E aqueles que se encontram envelhecidos, eles muitas vezes têm medo da morte. Então o que acontece? O jeito que viveu. Então tem um ensino bem importante que fala assim, que fizestes do tempo que te foi concedido. Isso é bem simples. Quer dizer que nós temos um tempo para o nosso desenvolvimento. Aqueles que descuidaram, quando aproxima o período da morte, porque a pessoa vai percebendo que a morte vai chegando, porque tem muitas empresas que não aceitam pessoas com determinada idade, porque sabe que aquele já não apresenta mais aquela qualificação, aquela condição de poder contar com o corpo para poder apresentar produtividade. Então quer dizer assim, que à medida em que a pessoa vai vivendo, ela vai chegando mais próxima da morte. A gente vai observando também nos esportistas. Hoje tem muitos produtos químicos, tem muitas maneiras, então o esportista dura mais tempo. Mas anteriormente o tempo dele era menor. Naquela profissão, aquele que sobressaiu, então ele tem possibilidade de tornar-se um professor naquela atividade. Mas muitos outros desaparecem. A morte. Então a pessoa tem que lembrar assim, que existem muitas maneiras de compreendermos a vida. Uma das maneiras que tem que ter dentro de cada um seria a compreensão. Conhecer a verdade. Então, quando a pessoa vai conhecendo os ensinos, vai conhecendo a caminhada que ele teve, então dentro dele apresenta os auxílios, para ele ter uma maneira de conviver melhor com o período anterior que ele teve. Mas aqueles que encontram-se numa condição de agora com o desespero, porque a morte está chegando, esse é menos auxiliado. Então a nossa dedicação na vida é bem importante, porque já são assim muitas e muitas décadas que eu conheço pessoas
que falam assim que para ter tido uma promoção teve que fazer um esforço a mais. E então tem essas referências, né? Esse esforço a mais, se a pessoa ficou prejudicada, aquele benefício que aquela promoção possibilitou com o recurso financeiro, traz para a pessoa agora a maneira de usar esse recurso, que é arrumar o corpo de matéria grosseira. Excedeu. O corpo físico ficou prejudicado. Então, cada um de nós é que tem que lembrar assim, que quando nós voltamos muito para a matéria grosseira, o nosso corpo de matéria fina, porque nós temos que lembrarmos assim, que nós temos dois corpos, o corpo de matéria grosseira e aquele corpo que nós sonhamos, que é o corpo dos sonhos, que é o corpo de matéria fina, que é muito diferente do corpo de matéria grosseira. Essa diferença é tão interessante porque quando a pessoa amputa uma parte do corpo por um acidente ou por um motivo, então aquele dedinho do pé, a pessoa passa a mão no joelho e fala que está sentindo aquele dedo. Quer dizer que nesse corpo de matéria fina não foi amputado aquele dedo. Isso é bem interessante, mas nós podemos ir confirmando assim com pessoas que já passaram por situação que ela vai fazer esse relato. Então, quer dizer, esse corpo de matéria fina, o jeito que a pessoa viveu, ela vai fazendo com que esse corpo fica grosso. Quer dizer que ela só voltou para as coisas de matéria grosseira. Ela só voltou para o lazer que possibilita o corpo de matéria grosseira. Então não foi fazendo um trabalho de conhecer os ensinos, porque a referência de conhecer os ensinos é para sublimar esse corpo de matéria fina e a pessoa ter uma ponderação na sua maneira. Ponderar-se do jeito que fala, do jeito que comporta, da intenção que a pessoa tem, com os pensamentos que a pessoa tem. É isso que a pessoa precisa de lembrar. Se a pessoa tem comportamentos nobres, polidos, coerentes, esse corpo de matéria fina, ele vai ficando mais fino. Então, no período que a pessoa tem para largar o corpo de matéria grosseira para viver com o corpo de matéria fina, então será mais fácil, porque nós somos presos com um cordão, semelhante a um cordão umbilical, esse corpo de matéria fina com o corpo de matéria grosseira. Se a pessoa viveu muito para a matéria grosseira, e tem muitas maneiras de viver somente para a matéria grosseira, esse cordão fica duro, fica rígido, fica bem firme. Então, no período do desenlace, esse cordão tem dificuldade de desligar. Então, aquela condição assim que nós sabemos que muitos ficam agonizando na cama. Tem duas maneiras que a pessoa fica agonizando. Difícil para largar o corpo de matéria grosseira. Uma das maneiras é essa. A pessoa teve o comportamento dela somente para a matéria grosseira. Outra maneira que a pessoa fica agonizando é porque dentro dela também ela não cultivou nada para a matéria fina. E depois, o jeito que ela viveu, aqueles com quem ela conviveu, entra numa condição de lamúria. Então a pessoa já estava próxima de largar o corpo de matéria grosseira. Então a lamúria que existe ali dos parentes, dos conhecidos, não querendo que aquela pessoa morra, então faz com que aquela pessoa fique presa novamente. Então aquela agonia prolongada. É isso que acontece quando nós ficamos sabendo de uma pessoa que demorou a largar o corpo de matéria grosseira. Entrou numa agonia prolongada, justamente porque os próprios familiares prendeu essa pessoa, porque a pessoa já se encontrava com um processo de quase desprendida, e ela vendo aqueles lamentos, ela mesma volta para o corpo, para tentar comunicar com os seus que a vida continua. Esse trabalho também poderia ter sido feito com os pensamentos, não precisaria da pessoa usar da verbalização para ela poder esclarecer aqueles que se encontram à sua volta.
Então, aquela condição bem importante assim, durante a nossa vida, nós temos muitas vivências. Então, a pessoa pensa, a pessoa vê e ela já atua antes. Quer dizer que a gente poderia fazer esse trabalho também no período do desenlace, avisando os familiares que não precisariam de encontrar-se com aquele desespero. Também tem muitos outros tipos de desespero, porque aquele que está num processo de morte de moribundo, ele também é que pagava as contas. Então agora eles vão ter que se virar. Então o desespero também vem disso, não é porque gostava daquela pessoa, que aquela pessoa era muito importante. É pelo o recurso que a pessoa possibilitava a todos esses, a morte. Então na nossa vida diária tem muitas referências, né? Que alguns povos ainda têm esse costume de estudar quase que diariamente os ensinos. Mas também falta muitas coisas assim para que a pessoa perceba com os ensinos o que está transmitindo. Porque tem o segundo mandamento, não dizer o santo nome em vão. E muitos ensinos estão repetindo o nome do Criador todo o momento. Então esses povos que têm o costume também se encontram numa condição de rústicos, para não perceber as mensagens que são transmitidas. Então aquela condição assim que cada um é que tem que lembrar que nós precisaríamos de aprender por nós. Isso é bem importante, porque aquele profissional que trabalha naquela empresa e que tem interesse naquela empresa, ele então dinamiza, vê uma maneira melhor, ele possibilita uma maneira melhor para que aquela empresa tenha um desenvolvimento melhor. Isso a gente teria que estar trazendo para nós, porque também na moradia a gente vê assim, aquela veterana já com muitas décadas, a facilidade que ela tem de fazer o preparo. Quer dizer que rapidamente assim, chegaram tarde, de uma maneira geral, aquela veterana ela tem uma habilidade para fazer rapidamente aquilo que precisa, para nós, para a nossa vida interna. É isso que nós precisaríamos de entender, porque não tem nenhuma significação, a gente pode ir confirmando assim durante a vida, se a pessoa trabalhou só para fora. Então agora ela tem os bens terrenos, ou ela não tem os bens terrenos, mas trabalhou só para fora. Todo o tempo dela foi destinado para a vida externa, para o conforto seu, da sua moradia, para o conforto e o bem-estar dos seus. Dificilmente a gente ouve que foi feita uma reunião para transmitir um saber. Então aquele patriarca, aquela matriarca, reuniu os seus agora para que eles tenham um novo saber. Não fazem. Então o que acontece? Nós assustamos com a degradação que se encontra na Terra. Rios sujos, montanhas de lixos, falta de consideração, mas não percebemos que nós fazemos parte desse grupo e que não dedicamos nenhum tempo para aprimorarmos na nossa vida interna. Só temos um espanto com aquilo que está apresentando na vida de matéria grosseira. Não somos diferentes, somos iguais. Melhorarmos. E a melhora, a pessoa tem que lembrar assim, é na compreensão, é com o saber. Não é com o saber que exigem hoje os concursos, os cursos, não é com esse saber. É com o saber dos ensinos para nos tornarmos mais polidos, mais coerentes, mais bondosos. Não é numa condição assim de ficarmos alheios, de sermos agora beneficiados, convenientes, não é dessa maneira. Porque quando a pessoa tem uma compreensão da vida, de como ela está atuando, dentro dela o raciocínio parou de atuar. Então ela fala, já sei. Quer dizer que esse já sei, a gente ouve muito das crianças. Então a criança está aprendendo ali a conhecer os números e está aprendendo a juntar 2 números, 3 números. Na idade em que ela se encontra, a gente pergunta para ela como ela aprendeu. Ela fala, eu já sei.
Então ela fala uma outra coisa, a gente pergunta quem ensinou para ela fala, foi eu. Quer dizer que saiu da condição do raciocínio, entrou numa condição de uma norma de tempo diferente. É isso que nós precisaríamos de ter conosco, para que a nossa vida fosse um equilíbrio, porque depois que desequilibrou, aí o medo aí faz com que a pessoa volta para o equilíbrio, que é aquela condição muito comum que a pessoa passa por um susto muito grande de um acidente e ela fala que ela não quer aquilo nem para o seu inimigo. Quer dizer que com o pavor que a pessoa passou, agora ela tem a transformação. Essa transformação, ela tem uma importância, mas não tem uma importância como aquela transformação pela compreensão. É isso que nós precisaríamos de ver a diferença. Quer dizer que com o horror, com o tormento que a pessoa passou, ela modifica. Mas se tem a compreensão, como aquela criança ou aquele veterano que fala, compreendi, é diferente. Então, quando a pessoa tem por compreensão, vem os auxílios. É isso que nós precisamos de entender. Mas quando vem para o horror, a pessoa, se não continuar esforçando durante a vida, aquilo fica na sua vida como uma vaga lembrança. Então, toda aquela força que ela teve de início vai acabando. É como uma vela, quando vai acabando ali a parafina, ela vai ficando bem fraquinha. A mesma coisa acontece com a nossa vontade, e que muitos falam assim que o interesse é como um fogo de palito de fósforo. Quer dizer que ele dá uma chama grande, mas logo em seguida não tem sustentação. A compreensão possibilita esse alinhamento diário. Então a pessoa passa a ter um interesse em compreender melhor os ensinos e perceber assim que cada dia que passa a compreensão fica melhor. Porque a pessoa, muitas vezes, a palavra passa a ter mais de uma significação, aquela palavra comum que a pessoa usava diariamente. Isso que é evolução. Então aquela condição bem importante assim, né, de muitos acham assim que um convocado, uma pessoa especial, ele mudou dentro dele. Então para a pessoa tornar-se um convocado na vida, um conhecedor dos ensinos, ele tem que observar que ele tem que ter tido a mudança dentro dele e essa mudança tem que vir acompanhada com o saber, não é mais ou menos. As coisas são físicas. Nós vivemos na matéria grosseira, então tudo para nós é uma condição física. Se nós excedemos, valorizamos as coisas da matéria grosseira, o nosso corpo de matéria fina, o nosso cordão que prende esse corpo ao corpo de matéria fina, ele fica mais rústico, mais grosso. Então entra naquela condição, na velhice, a pessoa ficar sofrendo com o seu corpo de matéria grosseira. E tem muitas maneiras, né, que a pessoa vai sofrendo e tem muitos nomes que se dão para esse sofrimento. Nós sempre estamos presos a nomes, né? A dor de cabeça tem nome diferente. Então o que acontece? Não estamos trabalhando naquilo que fez a dor de cabeça, naquilo que faz frequentemente aquela pessoa ter a dor de cabeça. Está contente com o nome. É isso que nós precisaríamos de entender. A vida é individual e é bem interessante assim, né? Porque a gente vai observando assim os irmãos, né? Então os irmãos têm uma ligação ali na infância, na juventude, na fase de amadurecido. Mas depois vai diminuindo a condição física e aquele mora numa outra localidade, não mora próximo mais, porque a vida vai dando essas mudanças assim. Aquele que fala do irmão já fala com uma vaga lembrança. Então o que acontece? Somos indivíduos. É isso que nós precisaríamos de entender. O filho foi para aquela região distante. É nós que temos que aprender a conviver conosco. Então, para convivermos conosco, conviver bem,
é conhecendo os ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa clareza da pessoa ter o discernimento para ela. E é bem interessante porque, como é muito raro um patriarca fazer uma reunião de saber, uma matriarca fazer uma reunião de saber, o que acontece? Não forma vínculos com os filhos, forma dependência, forma um marasmo, porque aqueles filhos só visitam se tem o alimento físico. Consequentemente, aquela pessoa vai tendo um desgaste maior, porque não desenvolveu dentro daquela pessoa uma condição superior. Então ela vai vendo os filhos caminhando pela vida de qualquer maneira, entre o desespero. Isso é bem grave assim. É daí que surge o desespero. Por não ter tido um saber, aquele anseio que normalmente nós temos na juventude, e a gente pode observar assim que aquele jovem, aquela jovem, faz aquele esforço, aquela maneira de querer ter aquele posicionamento, a maneira de desenvolver a personalidade, depois apagam. Quer dizer que aquele ímpeto não foi canalizado por ir para dentro de nós de uma maneira diferente, não foi canalizado, não foi vivificado, então se perde e perdemos também a consideração. Porque tem muitas coisas bem interessantes na nossa vida. Aqueles que têm muita alegria, depois, no gráfico da vida, do mediano, da pessoa ser equilibrada, então se ele teve muita alegria, com um descontrole, depois ele desce a linha do médio, então ele vai mais para baixo, e depois fica difícil sair daquela situação. O equilíbrio, muitos acham assim que uma pessoa equilibrada, ela é fria. Não é fria. Ela não tem grandes alegrias, mas também não tem tristeza. É isso que nós precisamos de entender, porque aquele que tem dentro dele um descontentamento, uma maneira de viver que não dá a ele nenhum fruto, então ele desce. Só que muitas vezes a pessoa não conta com o imprevisto, como um susto, uma maneira diferente que aconteceu. Então a pessoa já estava abaixo do médio, agora ele desceu mais ainda. Então fica difícil para ele voltar outra vez no equilíbrio. Então na nossa vida, a ponderação, a vida toda. A morte está ligada com o nascimento. O nascimento é a vinda para a matéria grosseira. A morte é o retorno para a vida na matéria fina. Então, esse retorno para a matéria fina está relacionado de como a pessoa viveu. Porque nós sabemos assim que os iguais se atraem. Na matéria grosseira, nós temos a oportunidade de conviver com todos. Com altos e baixos, com brancos e negros, com ricos e pobres, mas na matéria fina só vamos conviver com os de igual espécie. Então aquela bondade do Criador de nos possibilitar o nosso nível. Então quando rompe o cordão de ligação do corpo de matéria grosseira com o corpo de matéria fina, o corpo de matéria fina vai flutuar e vai ser atraído para o seu nível. Essa é a bondade do Criador, que é aquilo que plantas hás de colher. Então a pessoa vai colher naquele plano aquilo que ela teve de comportamento durante a sua vida. Se foi de nobreza, de polidez, de consideração, então a colheita será de maneira boa para ela. Porque nós sabemos assim, numa casa organizada que tem muitos irmãos, aquela que cuida daquela casa, mesmo aqueles que não se encontram no momento, ela separa a parte deles para quando eles chegarem, ter aquela parte que foi dada a todos. E é bem importante, com a consideração, nenhum daqueles que se encontravam na moradia mexe naqueles guardados. Essa nobreza de lembrar assim que vai vir outro depois, que antigamente existia isso aqui. E eu conheci pessoas que os seus pais tiveram esse comportamento. Então, naquela estrada onde passava pessoas,
tinha um barracão, o nome que se dava naquela construção. Naquele barracão tinha alimentos, tinha maneira de fazer o fogo, tinha maneira daquela pessoa que estava viajando descansar. Então o que acontecia? A bondade sempre existiu. Depois pioraram, então pararam de fazer a manutenção do barracão, porque aqueles que aproveitavam daquela condição, aproveitavam mais do que podia, e em vez de deixar um pouco limpo, deixavam mais sujo ainda. Então aqueles que faziam a manutenção pararam de fazer. Quer dizer que a nobreza sempre existiu. Então nós precisamos agora de desenvolver essa nobreza conosco mesmo. E temos que lembrar assim, nós vamos colher na matéria fina, depois do nosso período de vida na matéria grosseira, aquilo que nós fizemos. Então não precisamos de ter dúvida. Não tem injustiça. Muitas vezes nós já ouvimos falar assim, né, que os moinhos de Deus moem devagar. Por isso que nós temos a confirmação de muitos e muitos conhecidos que têm medo do desenlace. Então, o jeito que viveu, o jeito que pensou durante a vida, aquele corpo de matéria grosseira, em vez de ficar mais sublimado, mais claro, mais bonito, ficou encrustado, ficou grosso, ficou pesado. Então a pessoa tem medo. E esse medo é bem interessante, porque ele vem em todas as épocas da vida da pessoa. Tanto é que é comum o adulto ficar perto de criança na hora que ele vai dormir. Tanto é que muitos e muitos adultos gostam de deixar a luz acesa para dormir. E muitos outros têm medo de ir para a cama. Então fica quase a noite inteira ali, sem fazer nada, perdendo o tempo, porque tem medo de ir para a matéria fina. O que foi feito durante o dia? Que a pessoa agora não tem a satisfação de ir para a matéria fina. Porque quando a pessoa trabalha num sistema de polidez, de coerência, com bondade interna dentro dela, bondade interna não é aceitação, não é uma acomodação, não é ser permissivo. É uma maneira de uma firmeza, de uma postura durante a vida. Porque nós sabemos assim que aqueles homens amadurecidos hoje, aqueles que se tornaram homens bons, coerentes, tiveram mãe firme, mãe coerentes. Então, quer dizer que não é uma permissão. Então a bondade vem junto com a dureza mesmo, né? O equilíbrio. Porque aquele adestrador, ele quer aquele animal tem uma determinada função, ele dá para o animal aquela firmeza, aquele direcionamento. É isso que nós precisaríamos de entender, porque o amor do Criador não é um amor como transmitem de aceitação. O amor do Criador é um amor junto com a pureza e com a justiça. Então trabalharmos durante a nossa vida dessa maneira de pureza, de justiça, de amor, de bondade. E a gente vai observando assim que isso existe, porque na nossa formação a gente vai observando as criancinhas pequenas, a repetição que aquele adulto tem com aquela criança, para aquela criança aprender as normas da moradia. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio para nós mesmos, porque se eu me equilibro, aqueles que relacionam comigo equilibram também. A morte. A morte é esta condição, da pessoa ter condição de segurança, de passar para a matéria fina, com uma confiança, porque o jeito que ela viveu, o jeito que ela pensou, possibilita que ela agora tenha essa naturalidade de voltar para a matéria fina, conforme precisaríamos de ter essa confiança. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.